Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoni. Projeto que regulamenta o funcionamento da Advocacia Pública do Estado de São Paulo tramita na Assembleia Legislativa em meio a muita crítica e protesto. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Elivaldo da Silva Ramos, que também é professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor Elivaldo, muito obrigada por estar conosco. Eu já entrevistei aqui no Jornal da Gazeta a presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, quando ela externou o que nos pareceu uma grande preocupação dos procuradores do Estado com o conteúdo desse projeto sobre o funcionamento da carreira deles, né, do trabalho deles. Qual a razão de um projeto como esse para regulamentar essa profissão? A Procuradoria-Geral do Estado tem como legislação fundamental uma lei orgânica. Essa lei orgânica, ela é de 86, a lei atual. Então, demandava, após a Constituição de 88, uma revisão até para adaptação à nova realidade constitucional do país. Então, essa é a primeira razão. O direito, de maneira geral, o funcionamento do judiciário, tem se alterado velozmente nos últimos anos. Então, há necessidade da Procuradoria acompanhar essa evolução. Então, são unidades novas, procedimentos novos. Na realidade, o fundamental em uma lei orgânica é a organização da instituição, não é tanto o aspecto de carreira propriamente dito. Essa é uma questão que é tratada, mas não é o ponto fundamental. E por que o governador pediu à Assembleia Legislativa que aprecie com urgência esse projeto? Qual a razão da pressa? Modernamente, há um compromisso da legislação com a solução de problemas. Então, todo projeto que é encaminhado, a ideia é que ele seja apreciado rapidamente. Por isso, as constituições, a do Estado também, prevêem técnicas de aceleração do processo. Quando começa a demorar muito, o governo eventualmente pede urgência. Esse projeto ele entrou na Assembleia sem regime de urgência. Acontece que houve uma demora maior do que aquela que o governo imaginava que fosse acontecer. Então, aí pediu o regime de urgência, que significa encurtar um pouco a instrução do processo. A elaboração de pareceres, manifestações técnicas, mas não interfere em nada na deliberação do plenário, na discussão do plenário. Bom, agora a questão que está incomodando os procuradores. Dentre os vários argumentos, nos foi dito aqui que esse projeto, ele centraliza demais as decisões na mão do procurador-geral. E que isso é preocupante, porque o Conselho ficaria mais esvaziado na tomada de decisões importantes, não apenas em relação à carreira, mas também em questões da gestão do Estado, as licitações, os convênios, os contratos. E isso diminui o poder fiscalizatório dos procuradores. Como é que o senhor vê essa preocupação? Então, essa crítica externa uma visão. A visão é a seguinte, que como se a Procuradoria fosse um órgão destinado ao controle externo do governo. A Procuradoria é um órgão do governo, ela integra o Poder Executivo. Essa definição é constitucional, o Supremo Tribunal já teve a oportunidade de reafirmar isso. Então, não se confunde com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Nós fazemos algum controle de legalidade das ações do governo? Sim, como faz qualquer advogado, orientando o seu cliente a como melhor proceder. Mas o Conselho fica esvaziado? O Conselho, dentro da estrutura da Procuradoria, é um órgão destinado a discutir uma série de temas, é quase que um parlamento da carreira. Ele exerce uma atividade fiscalizatória de certo ponto, aprova certas questões, por exemplo, concurso de ingresso, concurso de promoção, mas não é um órgão administrativo executivo. A Constituição define claramente, deve ser assim mesmo, o Gabinete Procurador-Geral é o órgão responsável pela administração e pela orientação jurídica imprimida pela Advocacia Pública. Mas, de qualquer forma, doutor Elivaldo, esse Conselho rejeitou esse projeto no ano passado. E um outro argumento dos procuradores é que não houve um debate, que isso foi feito a portas fechadas, o próprio Conselho teria rejeitado e que eles querem um diálogo, eles querem participar. Está havendo um hermetismo aí por parte da Procuradoria-Geral? Se divulgou que o Conselho rejeitou, e não é verdade. Na verdade, a lei prevê que o Procurador-Geral, antes de encaminhar qualquer proposta ao governador, deva submeter ao Conselho para discussão as suas propostas, ou seja, o anteprojeto. Isso foi feito. O Conselho entendeu que não era aquele o melhor momento para o encaminhamento de uma lei orgânica. Eu expliquei ao Conselho. Essa é uma decisão do governador, não é uma decisão do Conselho. Então, você se manifeste nesse sentido e discutam o resto do projeto.
Não quiseram fazer. O que eu fiz então? Convoquei 6 audiências públicas para discussão do assunto com vários segmentos da carreira. Contei com uma participação entre 150 e 200 procuradores discutindo todos esses temas. Portanto, foi cumprido o procedimento. Agora, tudo tem que ter começo, meio e fim. O que nós não podemos é ficar discutindo eternamente uma questão que é urgente, que é a adaptação da Procuradoria às novas necessidades da sua atuação e da Constituição brasileira. Eu vi, dentre as suas muitas declarações, que o senhor está agora numa cruzada contra o corporativismo. Como é que o senhor vê essas manifestações dos procuradores? Uma manifestação legítima de uma categoria que zela pelo que faz e pela instituição que representa, ou um oportunismo corporativista? As corporações têm toda a legitimidade e todo o direito de se manifestar sobre aquilo que fazem, mas não podem determinar as balizas legais daquilo que fazem. Então, se nós estivéssemos aqui discutindo o Supremo Tribunal Federal, seria a mesma coisa que dizer o seguinte: fazemos uma avaliação dos ministros e os ministros dizem que deve ser feito com o Supremo Tribunal Federal. Eu digo, não é assim. Quem deve reformar uma instituição, organizar uma instituição, somos todos nós. Nós somos cidadãos. Os erros e acertos da advocacia pública, que é paga por nós, revertem a favor ou contra o interesse público. Então, quem deve definir isso não é a corporação exclusivamente. Aí há uma diferença de ponto de vista quando eu digo cruzada contra o corporativismo, porque isso tem se repetido em várias instituições. É mais ou menos o mesmo discurso da universidade, enfim, a sua finalidade, a sua organização, determinada exclusivamente pelos segmentos que a compõem. Não é assim, já que ela é composta por recursos públicos, no caso das universidades públicas. É a mesma coisa em relação à advocacia do Estado. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, Maria. Estela.